Uma boa noite, bem-vindos, bem-vindas ao nosso culto. Quero acolhê-los com o lema desta semana, é de Tiago, capítulo 1, versículo 18, diz assim: segundo o seu querer, Deus nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Segundo o seu querer, Deus nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. É bom podermos estar reunidos e reunidas em culto, também aqui nesta noite de hoje. Deus deseja que a gente viva também segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Por isso, é imprescindível buscarmos sempre orientação, também na palavra de Deus, estarmos em comunhão de fé também com os irmãos e as irmãs na fé. Desse modo, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Quero acolher também os familiares de Waltraud Kühne, pelos quais nós queremos orar também neste culto de hoje. Podemos sentar. E convido que louvemos o nosso Deus cantando do nosso inário, o hino de número 18. O nosso encontro vai ser abençoado. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Nós hoje vamos dar graças ao Senhor, porque Jesus vai derramar o seu poder. Nós hoje vamos dar graças ao Senhor, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Nós hoje vamos ouvir sua palavra, porque Jesus vai derramar o seu poder. Nós hoje vamos ouvir sua palavra, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Nós hoje vamos sair bem animados, porque Jesus vai derramar o seu poder. Nós hoje vamos sair bem animados, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama
sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Convido que nos coloquemos de pé. Nós estamos aqui reunidos e celebramos em nome e também na presença de nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quando nos reunimos em comunidade para celebrar culto ao nosso Deus, podemos e devemos também chegar diante dele, entregar tudo aquilo que trazemos dentro do nosso coração, aquilo que pesa dentro de nós, aquilo que também nos angustia, ou muitas vezes nos deixa tristes e até, às vezes, envergonhados. Ou seja, todos os nossos pecados. Em oração, queremos nos achegar diante de Deus e confessar nossos pecados. Oremos. Misericordioso e amado Deus, nós somos pessoas gratas a Ti, porque Tu nos acolhes como filhos e como filhas amados e amadas. Reconhecemos, Senhor, que por vezes erramos e não agimos conforme o Teu querer. Isso nos deixa tristes, também envergonhados. Mas sabemos que Tu és um Deus bondoso, misericordioso, e que concedes o Teu perdão aos que com sinceridade o confessam e o pedem a Ti. Assim reconhecemos, ó Deus, que falhamos, que erramos, andamos por descaminhos, deixamos de lado o mandamento do amor, amar a Ti acima de todas as coisas e amar o próximo como amamos a nós mesmos. Por isso, ó Deus, necessitamos que Tu nos renoves, que Tu nos purifiques e preenchas o nosso vazio com vida nova. Queiras assim ouvir a nossa oração e perdoar-nos os nossos pecados por Cristo que morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Pedimos em nome e através de Teu Filho Jesus Cristo, que é nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus é fonte inesgotável de amor, fonte inesgotável de misericórdia. Pois se confessarmos os nossos pecados, a palavra diz que Ele é justo, para nos perdoar e nos purificar de todos os pecados. O Evangelho de João diz: vinde, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem em sinceridade se arrepende dos seus pecados, recebe o perdão. E quero anunciá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus ouve a nossa oração, Deus ouve o nosso clamor, e Ele nunca nos abandona. Ele é grandioso, Ele é digno de toda a honra e também de toda a glória. Por isso convido para nós bendizermos o nome do nosso Deus, louvarmos o nosso Deus, cantando do hino 101, bendirei ao Senhor em todo o tempo. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, em meus lábios seu louvor sempre estará. A minha alma no Senhor se gloriará, ouvirão os mansos e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, exaltemos a uma o seu nome. Busquei o Senhor que me escutou, e de todos os temores me livrou. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, em meus lábios seu louvor sempre estará. A minha alma no Senhor se gloriará, ouvirão os mansos e se alegrarão.
engrandecei o Senhor comigo, exaltemos a uma o seu nome. Busquei o Senhor que me escutou, e de todos meus temores me livrou. Oremos. Misericordioso Deus, somos pessoas gratas a Ti, porque Tu nos acolhes de fato como Teus filhos e filhas. Te rendemos graças por estarmos hoje reunidos em Tua presença. Graças porque ao longo da história, sempre de novo Tu te voltas para o Teu povo e concedes segurança e consolo também em meio às tribulações. Graças porque podemos receber novamente também de Ti a Tua boa nova a partir da Tua palavra, do Teu Evangelho. Que Teu Santo Espírito abra corações e abra mentes para recebê-la, assim como a terra fértil recebe a boa semente. Oramos em nome de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Assim como estamos, nós queremos acolher também o Evangelho, cantando Povos da Terra, louvai ao Senhor. Número 69 do nosso inário. Povos da terra, louvai ao Senhor, com alegria e com santo fervor. Todos os povos, louvai ao Senhor. Povos da terra, louvai ao Senhor, com alegria e com santo fervor. Todos os povos, louvai ao Senhor. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Mateus, no seu capítulo 22, nós queremos ouvir os versículos 15 ao 22. Os fariseus saíram e fizeram um plano para pegar Jesus em contradição. Então mandaram alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes, dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto, ensina a verdade sobre a vontade de Deus e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então o que o Senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: Hipócritas, por que é que vocês querem me pegar em contradição? Tragam a moeda do imposto. Trouxeram a moeda e ele perguntou: De quem são o nome e a cara gravados nesta moeda? E eles responderam: do imperador. Então Jesus disse: deem ao imperador o que é do imperador e a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isso. Então deixaram Jesus em paz e foram embora. Bem-aventurado, feliz é todo aquele e aquela que ouve a palavra do Senhor e também aguarda no seu coração. Amém. Podemos sentar? E convido para nós cantarmos a continuação o hino 168, Vede que grande amor nos tem concedido o nosso Pai. 164, né? Não, desculpe, 168. Vede que grande amor. Vede que grande amor. Vede que grande amor nos tem concedido o nosso Pai. Vede que grande amor nos tem concedido o nosso Pai. De sermos chamados filhos de Deus, de ser
filhos de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. De sermos chamados filhos de Deus, de sermos chamados filhos de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e também a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Quero ler para vocês, para todos nós, da carta de 1 Tessalonicenses, o capítulo 1, os versículos 1 ao 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 1 ao 10. Eu, Paulo, junto com Silas e Timóteo, escrevo esta carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica, a vocês que pertencem a Deus, o Pai, e ao Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Nós sempre damos graças a Deus por todos vocês e pedimos em favor de vocês nas nossas orações, porque lembramos diante do nosso Deus e Pai como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como é firme a esperança que tem em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para si mesmo, pois temos anunciado a boa notícia do Evangelho a vocês, não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é verdade. Vocês sabem como vivemos no meio de vocês para o seu próprio bem e seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor. Vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo e embora tenham sofrido muito, assim vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos da Macedônia e da Acaia, porque a mensagem a respeito do Senhor saiu de vocês para a Macedônia e para a Acaia, e as notícias sobre a fé que têm em Deus se espalharam por todos os lugares. Portanto, sobre isso não há necessidade de falarmos mais nada. Ao contrário, toda essa gente fala da nossa visita a vocês, contam como vocês nos receberam bem e como deixaram os ídolos para seguirem e servirem ao Deus vivo e verdadeiro. Contam também como estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu. É Ele quem nos salva do castigo divino que está para vir. Até aqui, esta palavra, base também para a pregação neste final de semana. Não sei se vocês lembram quando o filho de vocês ou a filha de vocês, quando ainda era pequenininho, né? Pronunciava assim as primeiras palavrinhas. E aos poucos tem que aprender palavras novas e propriamente ditas e repetidas. E nos surpreender com uma palavra nova, que às vezes usada fora do lugar, e a gente dava por risada. A primeira carta de Tessalonicenses pode ter sido o primeiro livro do Novo Testamento que foi escrito. Estamos aí por volta dos anos 50. Da era cristã, quando surge a carta de 1 Tessalonicenses, mais ou menos 50 da era cristã. Sendo o primeiro documento escrito, temos aqui palavras novas, que aparecem
primeiros cristãos, né? Que palavras seriam essas, né? A gente vai dar uma olhadinha nesse texto. A saudação inicial, quando a carta aqui é escrita para o pessoal lá de Tessalônica, né? Os três autores, né, que falam aqui, Paulo, Silas e Timóteo, né, escrevem para essa comunidade, né, escrevem à igreja de Tessalônica. Aí aparece a palavra igreja, ou no grego, eclesia, né? Era uma palavra bem nova, ou a menos com um sentido novo para eles, né? A palavra igreja, eclesia, né? Eclesiástico vem disso, né? Antes significava a reunião do povo, né? Eclesia, reunião do povo, era uma assembleia para decidir as coisas referentes à cidade. Isso era uma assembleia, né? Uma eclesia, uma igreja, né? Agora significa algo totalmente novo. Agora eles usam isso para igreja, para comunidade, esta palavrinha, né? Uma comunidade cristã que se reúne em nome de Jesus Cristo. Isto é eclesia, isto é igreja agora, não? Uma compreensão nova para esta palavra, né? Podemos dizer, esse significado, ele realmente revolucionou essa palavra, deu um novo sentido para ela naquela época. Uma outra palavrinha que aparece, e é nova também para os tessalonicenses, quando aparece no papel a palavrinha evangelho, né? Era uma palavrinha com um significado totalmente diferente para eles também. Até então, significava a notícia que era trazida, né, por um mensageiro, né, dos campos de guerra. Ele trazia o evangelium, né, ou seja, a boa notícia, né, o nosso exército ganhou, fomos vitoriosos. Isso era evangelho para eles, né? E Paulo, Silas e Timóteo vão usar a palavra evangelho com um significado totalmente novo agora também, né? Evangelho significa boa notícia agora a respeito de Jesus Cristo. Eu imagino a alegria destas pessoas, né, os primeiros leitores, ao lerem também palavras que nós também usamos, irmãos amados no Senhor, né? A expressão irmãos na fé, irmão e irmã na fé. É certo que eles conheciam também o que isso significava. Paulo e os demais missionários, eles pregaram o Evangelho de Cristo naquela cidade, eles fundaram a comunidade de Tessalônica e ensinaram por um bom tempo esses conceitos básicos da fé cristã. Mas agora é diferente. Numa carta escrita, né, num material caro que era na época, né, escrever, como eles escreveram, né, uma pequena e frágil comunidade recebe palavras tão preciosas, tá? E cheias de elogio, cheias de apoio também. É como se ouvissem a própria voz do apóstolo Paulo lá pregando, ensinando para eles. Nas nossas orações sempre damos graças a Deus por vocês. Nas nossas orações a gente sempre agradece a Deus por vocês. Como lhes fez bem receber elogios sobre a fé que eles colocaram em prática. E como sofreram, né, para amar uns aos outros também. E como era firme a esperança que eles tinham, diz o apóstolo Paulo, na vinda também de Jesus Cristo. E além disso, ainda ouvem que eles foram exemplos para as outras comunidades também. Prezada comunidade, eu diria como estão desgastadas essas palavras para nós hoje em dia. Se para eles isso era uma novidade, né, dizer vocês são eclesia, vocês são igreja, né, aqui está o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, um novo significado. Vocês são irmãos e irmãs em Cristo, né, fazemos parte de uma mesma família, somos filhos e filhas, né, de um mesmo Deus. Palavras como igreja, né, palavras como evangelho, irmãos e irmãs, graça, paz. Muitas vezes já nem diz mais nada para nós quando a gente escuta isso, não é mesmo? Entra no ouvido, sai no outro, a gente nem sabe direito o que está dizendo, nem sabe direito, né, o que está ouvindo. Mas eles têm um conteúdo que contagia
aos Tessalonicenses lá, que anima a eles quando estas palavras moram dentro do coração. Né? É diferente do que só ouvir com a cabeça, né? Mas quando a gente ouve essas palavras com o coração, né? Quando não são apenas conceitos que a gente sabe, né? Mas falam de um novo estilo de vida, de um novo jeito de viver também, um novo modo de se relacionar uns com os outros também. Igreja é comunidade viva, sim, é formada por diferentes membros, unidos que formam um corpo, como diz também o apóstolo Paulo, né? Como ele vai dizer mais tarde na carta de Coríntios. É importante que a gente redescubra também hoje o que é esse evangelho para nós, o que é essa boa notícia, a mensagem boa e alegre sobre Jesus Cristo. Evangelho vai além daquilo que a gente ouve na leitura bíblica, né? Não é só leitura do Evangelho, não é só a pregação. Evangelho é muito mais do que isso. Sim, Evangelho é uma forma como a prédica, né? A mensagem de Jesus Cristo chega no nosso coração. Esse é o Evangelho, essa é a boa notícia, né? Quando ela faz diferença na vida da gente, né? Quando transforma os nossos corações, quando transforma também as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Aí é Evangelho de fato. Então, temos diante de nós uma comunidade que sofre perseguição, por um lado, pelo Império Romano lá, né? Porque adora somente Jesus, né? O Cristo como único Senhor, como único Kyrios, também a palavrinha em grego, né? O governante romano, ele era considerado como um deus na terra, né? Então queria ser adorado, as pessoas tinham que se ajoelhar na frente das estátuas dele, tinham que adorá-lo. Sim, quando as pessoas cristãs dessa época se negam a prestar culto ao imperador César, sofriam retaliações por causa disso também. E Paulo reconhece, eles deixaram os ídolos de lado. Eles não adoram mais os ídolos. Sim, passaram a servir ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo. Essa comunidade pequena, composta por gente, formada por gente pobre, essa comunidade sofrida e perseguida, é elogiada por Paulo. E a gente se pergunta, talvez deveria se perguntar, sabemos nós fazer isso ainda? A gente sabe elogiar uns aos outros? Pessoas que colaboram na nossa comunidade, a gente ainda sabe dizer, que legal, obrigado, né? Que bom que você está aí, que bom que você está fazendo isso, né? É um exemplo para as outras pessoas. Quantas vezes observações críticas, né, observações maldosas, saem repetidamente da nossa boca, né? Às vezes é mais fácil criticar, falar mal, né, do que elogiar. Mas, como comunidade cristã, nós somos desafiados também por esta palavra a fazer como o apóstolo Paulo, né? Não dar tanta atenção para as fofocas que dividem tanto as famílias, que dividem tanto também comunidade. Mas como faz bem para a gente ouvir também um muito obrigado, né? A gente gosta de ouvir e faz bem para nós também. Muito obrigado pelo que você fez. Hoje, né, eu pregador, né, podia dizer muito obrigado por vocês. Obrigado, né, por você tocar aqui no culto de hoje, Dirson. Obrigado, Rainise, por cuidar do som lá em cima. Obrigado, Sônia, né, tocar o sino, abrir a igreja, ligar as luzes, fechar a igreja, né. Obrigado, Silberta, pela recepção hoje ali, né. Em nome dos idosos, obrigado pelas flores trazidas ao altar, né, que o grupo de idosos nesse mês está fazendo a recepção, né. Não faz bem ouvir isso? É bom dizer que bom que você está aqui, que bom que você veio no culto hoje à noite, né. Está sendo um exemplo para outras pessoas também, né. Elogiar, como Paulo fez aqui para essa pequena comunidade de Tessalônica. Obrigado, né, pelas palavras de incentivo que a gente recebe. Talvez durante essa pandemia a gente até sofre mais, né? É bom ouvir uma palavra, né, de apoio, de estímulo, de esperança também, né? Obrigado pelo teu serviço aqui nesta comunidade, lá no grupo de idosos, na UASE, né, nos diferentes grupos, pelo estudo bíblico. Sim, nós na ICLB
temos muitos motivos para gratidão, muitos motivos para agradecer realmente. Quem são as pessoas que estão, né, ao nosso lado, na minha caminhada de fé também? Pessoas que me apoiam, que fazem a diferença também na minha vida. A comunidade de Tessalônica, dos Tessalonicenses, foi exemplo e foi modelo, né, para as outras comunidades das regiões vizinhas, diz Paulo ali. Sim, da Macedônia e também da Acaia. A comunidade foi missionária. Será que a minha comunidade de fé pode ser modelo para outras comunidades? A gente poderia se perguntar, será que a comunidade de Cristo Salvador aqui da Barra serve de exemplo para os outros? A gente poderia contagiar outras comunidades aqui ao nosso redor com o nosso jeito de ser? E alguém poderia dizer, que bom, a gente sempre lembra de vocês nas nossas orações, continuem assim. Vocês estão influenciando toda a volta aqui. Assim Paulo diz para a comunidade de Tessalônica. Será que a minha comunidade de fé pode ser considerada como modelo realmente para outras? Em que é que nós podemos animar pessoas na comunidade de fé, de amor e de esperança, né? Fica o desafio para todos nós. As comunidades vizinhas ouviam falar basicamente 3 coisas da comunidade de Tessalônica, né? Uma vez que Paulo diz que receberam bem o apóstolo Paulo e também os companheiros, né? Era uma comunidade hospitaleira, de portas abertas, tá? Se comportaram como verdadeiros irmãos, diz Paulo aqui, né? Como família de fé. E merecem ser chamados irmãos amados, irmãs amadas. E aí a gente deveria também se perguntar, como é que anda a nossa hospitalidade? Somos nós hospitaleiros também? Recebemos bem as pessoas na comunidade, nos nossos grupos, na Oase, na Lelute, não sei, grupo de idosos. Abrimos ainda nossas portas para receber visitas também. Sabemos acolher bem as pessoas que vêm de fora, que nos visitam, ou que vêm morar na nossa localidade, a gente até poderia dizer que vêm morar na nossa cidade, que vêm se tornar membro na nossa comunidade. Esse é o primeiro elogio, o primeiro destaque que o apóstolo Paulo faz. Vocês são hospitaleiros, isso é muito bom, né? Eu quero elogiar vocês por causa disso. A segunda coisa que Paulo destaca aqui, que deixa uma boa impressão, né? Eu já mencionei, foi o abandono dos ídolos. Vocês abandonaram os ídolos. Que bom, parabéns para vocês. Continuem assim, né? Não se ajoelhem para o imperador nas suas estátuas que estão lá. Joguem fora os ídolos. Isso não tem valor nenhum, né? Não adorem objetos, não adorem coisas. Adorem o Deus verdadeiro. Esse é um elogio que Paulo faz para a comunidade de Tessalônica, né? Que bom que vocês se voltaram para Deus, para Jesus Cristo, né? As cidades antigas estavam cheias de templos, né, dedicados também a diversos deuses. Isso havia lá. Também o poder político tinha algo de religioso, como eu estava lembrando, né? Sendo César considerado esse Deus na terra, o Filho de Deus, a encarnação desse Deus, né? Aquela comunidade renunciou, abriu mão da idolatria e passou a servir e adorar somente Jesus Cristo como o seu Senhor. Esse é o Kyrios, né? É o Senhor que a comunidade de Tessalônica adora. Então esse é o segundo aspecto que Paulo destaca, né? E eu volto a perguntar também para nós, quais são os nossos ídolos modernos que nós estamos adorando? Adoramos realmente o nosso verdadeiro Deus, Jesus Cristo? A gente sabe, hoje em dia tem um supermercado religioso por aí, né? A gente pode pegar de tudo um pouco por aí, né? A gente vai, pesca um pouquinho aqui, pega um pouquinho na outra prateleira, um pouquinho naquela prateleira lá, né? Quer dizer, existe um supermercado religioso por aí, né? Místico, espiritual, a gente poderia dizer para todo que é tipo de gosto diferente, né? Como escolher o melhor? Os ídolos podem ter até uma aparência bonita para a gente, sim. Podem ser de sucesso, da riqueza ou do lucro fácil também.
Os ídolos hoje têm a ver com as imagens, as mensagens da internet, por exemplo, também, né? Que elogiam a vaidade, por exemplo, o egoísmo, a vantagem, o sucesso. Isso pode ser o nosso ídolo hoje em dia. Quantos casais são abalados também porque, às vezes, uma terceira pessoa se infiltra através da internet lá no meio, né? E bagunça tudo, né? Sim. Quanta indecência, quanta imoralidade também divulgada. Quais são os nossos ídolos hoje em dia? Já abandonamos, deixamos de lado? Ou estamos trocando um pelo outro de vez em quando? Ou ficamos com o Deus verdadeiro, como diz Paulo? Então essa é a segunda questão. A terceira informação que chegou aos vizinhos é que essa comunidade vivia na esperança da volta do Cristo para o juízo e salvação, né? Estava aguardando a volta de Jesus Cristo. E Paulo elogia também esse aspecto. É gente que sofre no tempo presente, mas aguarda um futuro de salvação, um futuro de alívio também para a sua dor. A esperança deles não é simplesmente uma fuga, né, dos sofrimentos que eles estão vivendo nesse mundo, mas a esperança cristã é como uma âncora, né, que os barcos jogam, por exemplo, né, para ficarem firmes, né? Diz Hebreus capítulo 6, versículo 19, né? A esperança cristã é como uma âncora. Sim, âncora que é jogada lá para frente, fora do barco, mas mantém a tripulação fora do perigo, né? A nossa fé é tipo uma âncora, assim, que a gente joga lá para frente, né? E nos mantém seguros, mantém a tripulação fora do perigo. Que nós também tenhamos essa esperança da salvação completa em Cristo, né? Do reino de Deus que aguardamos, na sua forma plena, na sua forma total também. Para que esse Cristo venha, né, e possa nos fazer participar do seu reino, que Jesus Cristo o tempo todo anunciou e falou através das parábolas, né, anunciando a chegada do reino de Deus. Tá? Então que nós tenhamos essa esperança na salvação completa em Cristo, para vivermos esses dias também de pandemia, por exemplo, que nós estamos vivendo, com as nossas limitações, viver isso com paciência, com novo ânimo, com criatividade também, para que o bom e alegre evangelho chegue a mais pessoas, a mais gente. Que bons exemplos, né, desses irmãos e dessas irmãs, dessa comunidade lá de Tessalônica. A primeira hora, né, do cristianismo, pessoas da primeira hora do cristianismo, que elas sejam fonte de inspiração, né, para mim, para você, também para todos nós. E que assim o evangelho, né, possa se espalhar pelo mundo afora. E quem sabe, a gente possa contagiar outros com o nosso jeito de ser, com o nosso jeito de viver. Que Deus nos anime e também nos abençoe na nossa missão. Que assim seja. Amém. Em resposta à palavra de Deus que nós ouvimos, sobre a palavra que nós meditamos, convido para que, em conjunto, confessemos a nossa fé nesse Filho de Deus, dizendo juntos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de foi crucificado por sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, está sentado no meio de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Podemos sentar. E convido para nós cantarmos a continuação. Agora sim, o hino 164, seu nome é maravilhoso. 164, seu nome é maravilhoso.
é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é Deus forte, seu nome é Deus forte, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é conselhoso, seu nome é conselheiro, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Conforme anunciado também no começo do culto, nós lembramos dos familiares enlutados de Waltraud Kühne, pelos quais queremos também orar nesse culto de hoje. Então convido, se assim quiser e puder se colocar de pé também neste momento. Ela nasceu no dia 1º de julho de 1947, em Pomerode. Era filha do senhor Luiz Utech e da senhora Erna Utech. Se casou no dia 13 de junho de 1970, aqui em Jaraguá do Sul, com o senhor Hildebrando Kühne. Esse matrimônio foi abençoado com a vinda de um filho e uma filha. Quando Waltraud era uma profissão regular, veio aqui da nossa comunidade, ela veio a falecer no dia 13 de setembro, às 23h30, em consequência de complicações decorrentes, do câncer contra o qual ela vinha lutando. Assim falece na idade de 73 anos, 2 meses e 12 dias. E deixa enlutados com a sua morte o seu esposo, o senhor Hildebrando, deixa enlutados o filho, a filha, um irmão, uma irmã, um genro, uma nora, 5 netos, 3 netas, um bisneto, além dos demais parentes e amigos. Então quero deixar para vocês esta palavra bíblica que já mencionei e também citei antes, de Jesus Cristo, que diz: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que possam também junto a Jesus Cristo encontrar a força necessária, ajuda necessária também, o alívio, para a dor de vocês que esta perda também significa. Nós queremos nos colocar ao lado da família enlutada com o nosso gesto, assim nos colocamos de pé e juntos queremos então orar e interceder ao nosso Deus. Oremos. Bondoso e amado Deus, nós te louvamos pela vida, te louvamos pelo cuidado que tens para com cada um de nós. Te agradecemos que tu também tens misericórdia de cada um de nós e assim te louvamos que tu te voltas para nós quando também nos sentimos e nos encontramos em meio a esta realidade, da dor, da despedida. E assim pedimos que tu possas trazer palavras de consolo,
de esperança, de vida eterna aos familiares de Waltraud Kühne. Amado Deus, colocamos toda a nossa confiança em Ti e sabemos que Tu nos acolhes, que Tu nos aceitas, assim como nós somos. Porque Tu és o Deus que cria a vida, que cria, a humanidade e também vens para nos salvar. Lembramos que a nossa vida ela é limitada aqui sobre a face da terra, mas lembramos aqui de Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós e também ressuscitou para nos dar a vida eterna. Assim Ele resgata a nossa existência, o valor da nossa existência e nos aceita como somos. Por isso, bondoso Deus, Pai querido, pedimos que Tu guardes junto a Ti, que Tu guardes em Teus braços de misericórdia a nossa irmã, Senhora Waltraud Kühne, pessoa especial que é para a família e também para toda a nossa comunidade. Que Tu aguardes junto a Ti na perspectiva da ressurreição para a vida eterna. Assim, rogamos pelos familiares enlutados para que eles experimentem essa certeza de que não estamos sozinhos neste mundo, mas que Tu estás conosco e que não existe coisa alguma que nos possa separar de Ti e do Teu amor que nos foi revelado em Jesus Cristo. Assim esteja com esses familiares enlutados, nos caminhos que estão pela frente, orientando o seu dia a dia, os seus passos, que se sintam abraçados por Ti, que Tu possa semear o consolo e a esperança em seus corações. E que nós, como comunidade também, irmãos e irmãs na fé, possamos nos colocar ao lado desta família enlutada e buscando desta forma caminhar ao lado deles. Bondoso Deus, pedimos e colocamos tudo isso na Tua presença, o fazendo através de Jesus Cristo, que é nosso Senhor e Salvador. Amém. E nós queremos cantar a continuação, o hino 479, graças dou por esta vida. Assim agradecemos pela vida de nossa irmã, agradecemos pela nossa vida também. 479. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas, graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e sofrimento e pela ressurreição,
pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Oremos. Querido e bondoso Deus, te somos gratos, ó Deus, por tudo que tu nos tens dado, por tudo que tens feito também na vida de cada um de nós. Obrigado por tua palavra que nos move a sermos pessoas cristãs melhores, mais responsáveis. Obrigado pela nossa fé, pelo amor, pela esperança, de nós podermos ser reconhecidos como teus filhos e filhas. E que de fato nós nunca nos esqueçamos do teu amor dado a nós através de Jesus Cristo. Assim, amado Deus, que também a tua palavra nos desafie a sermos hospitaleiros, de podermos acolher em nosso meio, que nós de fato possamos abandonar os nossos ídolos e adorar somente a Jesus Cristo, que possamos de fato ser missionários de anunciar o teu evangelho em atitude, não apenas também em palavra. Amado Deus, oramos por essa tua comunidade, por cada um de nós, as nossas famílias, os nossos membros, crianças, jovens, adultos, pessoas idosas, também a família enlutada que hoje aqui está. Oramos pelo mundo, pelo país, pelo nosso município, nosso estado, ó Deus. Também essa dificuldade que vivemos pelo mundo inteiro que a pandemia nos coloca. Também as turbulências que nós passamos como estado, como país. Bondoso Deus, que as nossas autoridades possam sempre governar em favor do povo. Possam ter discernimento e sabedoria para poderem cumprir também os seus papéis e agir com responsabilidade, visando sempre a vida digna de todas as pessoas e também da tua bela criação. Assim, ó Deus, oramos pelo corpo de Cristo, por todas as igrejas e pessoas que são parte desse grande corpo, que possamos de fato nos sentir irmãos e irmãs, e assim podermos nos apoiar e viver em amor, amando-te a ti de todo o coração, de toda a alma, com todo entendimento, e amando o nosso próximo como a nós mesmos. Que possamos continuar com as nossas vidas, agindo assim, em fé, em esperança e também em amor. Como teus filhos e filhas, te invocamos agora conjuntamente, quando dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. podemos sentar. Nós tínhamos planejado ao longo desse ano também lembrar-nos, por exemplo, de aniversariantes, casais que têm matrimônio, aniversário de casamento, né? A pandemia mudou tudo isso, né? Mas eu queria perguntar, né, se tem algum casal que tem aniversário de casamento aqui no mês de outubro, né, que casou no mês de outubro, que celebra aniversário de casamento em outubro. Temos um casal? Olha só, pode levantar? Mais alguém que como matrimônio, né, tem aniversário de casamento? Que bom, temos um casal. Eu queria convidar vocês a vir aqui na frente para a gente dar uma bênção para vocês também, pode ser? Pode vir aqui.
Quem tem aniversário de nascimento, né, no mês de outubro? Quem tem aniversário de nascimento? Ó, tem mais gente ali, né? Venham vocês para frente também, né? Lá também, né? Isso. Que bom, poder celebrar mais um ano de vida, um ano de bênção que Deus levanta sobre nós também, de modo especial, no matrimônio também, né? Quantos anos? 26. Quando de prata de pastor. Quem foi pastor que abençoou vocês? Legal. Que bom. Os outros não vão ficar quantos anos, é complicado, né? Mas que bom, poder agradecer a Deus por mais um ano de vida, mesmo que o ano não tenha sido tão fácil, mas Deus nos tem ajudado, nos tem carregado, nos espera, glória, que o novo ano possa ser melhor, possa trazer alegria, gratidão, possa renovar nossa fé e nossas esperanças. Então, a palavra de bênção também com vocês. O 12 de Deus, eu dando toda bênção, de modo especial sobre o casal, que celebra nosso ano de matrimônio também. Pastor Victor abençoou, que essa tua bênção permaneça pousada sobre eles e os fortaleça também no seu dia. Os aniversariantes também, aniversário de nascimento, que abençoou que completou mais um ano de vida. Te agradecemos e te louvamos por isso. Que bom poder viver sob a tua bênção e também o teu cuidado. Assim acompanha a cada uma também renovando a fé, renovando a esperança e também renovando o amor. Que a tua bênção, né, se faça também perceptível na vida de cada um, que a tua mão bondosa possa carregar também e tornar a vida mais leve, também mais animada. Assim rogamos sobre eles, ó Deus, cada um que está aqui, a tua bênção, ó Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que ela venha sobre vocês e permaneça com vocês, hoje e sempre. Amém. Eu queria convidar para vocês olhar para lá, então, e vamos cantar um parabéns, então, para os aniversários. Eterno sorrir. Viva! Seus lugares. Algumas comunicações ainda para a comunidade. Eu quero lembrar que no dia 25 vai estar acontecendo nesse dia 23 de 25 também o concílio da nossa igreja. Né? O que é o concílio? É uma Assembleia Geral Nacional da nossa igreja, da ISLB. Era para acontecer em Cacoal, na Rondônia, mas por causa da pandemia, então vai ser também virtual. E tem o culto de encerramento desse concílio, dia 25, às 9 horas da manhã, vai estar sendo transmitido virtualmente. A gente vai ainda mandar um link para vocês, para poder acessar também então esse culto e vocês poderem acompanhar e participar também do culto de encerramento, então, do concílio da nossa igreja. A gente até conversou, de repente, se alguém não tem como assistir em casa, a gente até iria transmitir aqui na igreja, não sei, Rainizo, isso está de pé ainda? Podemos fazer? Porque a gente poderia projetar aqui também na igreja, se alguém gostaria de vir aqui, então participar no culto aqui. A gente... Como? Ah, tá. Ok. Mas em princípio sim, daí, né? Ok. Vamos fazer assim, a gente manda o link, quem quiser assistir em casa, pela televisão, né? Mas também, então, quem tiver alguma dificuldade com a internet, coisa assim, então a gente projeta aqui, né? Temos os 2 projetores, então podemos projetar o culto e o som sai também nas caixas de som aqui da igreja. Então vamos abrir a igreja, né? Então quem quiser participar no culto virtual dia 25, agora de outubro, então às 9 horas da manhã. Eu lembro também que a nossa oferta do culto de hoje, ela vai para o trabalho junto às mulheres na nossa igreja. Se chama, né, Trabalho com Mulheres e Coordenação de Gênero. Tá? Então a nossa igreja também apoia e valoriza todo o trabalho com mulheres que acontece. Né? Por exemplo, o grupo da UASE, das mulheres,
tem mulheres que se reúnem à noite, diferentes grupos também de reflexão que existem na nossa igreja. Então, é para lá que vai a nossa oferta nesse final de semana. Trabalho junto às mulheres. Queira Deus abençoar essas dádivas, doadores e doadoras. Aí já estou olhando para novembro. Nós temos finados, dia 2 de novembro, temos os nossos cultos também marcados. A gente vai, então, seguir conforme consta lá no calendário também os cultos de finados, tá? Normalmente às 8 horas, vai ser lá no cemitério da Barra, às 9 horas aqui, Rio da Luz primeiro. Temos às 8 horas também na Comunidade da Paz, às 9 horas na Comunidade do Apóstolo Paulo e às 10 horas também na Comunidade Apóstolo Pedro, lá na Zone Stephen, tá? Então, os cultos de finados ficam conforme constam também no nosso calendário. E lembrando que também a Lelute, nós vamos ter então uma reunião presencial, agora no mês de novembro, dia 6 de novembro. Então vamos ter, não lá embaixo, onde a gente sempre fazia, mas aqui no centro comunitário, na parte de cima, sem janta, mas também tem eleição. Então precisamos fazer a eleição na Lelute. Então dia 6 de novembro, às 19h30, né? Então nossa Lelute. Acho que era isso, né? Então, mais uma vez, obrigado, Dirson, né? Que eu já falei antes, né? Rainísio, Sônia, Silberto, né? Que trabalharam aí também para tornar nosso culto viável, né? Obrigado pelas flores, também obrigado pela presença de cada uma de vocês, né? Família enlutada, que se sintam carregados e confortados por Deus também e possam encontrar força junto a Deus, né? E a comunidade, que nós possamos também estar aí e apoiar vocês naquilo que for preciso e necessário. Acho que eram essas comunicações. Se tem mais alguma coisa. Convido então para nós finalizarmos o nosso culto cantando o hino 630, Creia sempre sem cessar. Creia sempre sem cessar, siga em fé sem vacilar. Creia em Cristo até o fim, Ele chama, creia em mim. Quero crer, meu Salvador, que tem quieta a tua luz, crer até que a tua luz vence as trevas, meu Jesus. Tua eterna promissão dá constância ao coração. Creia em Cristo até o fim, Ele chama, creia em mim. Quero crer, meu Salvador, crede em aflição e dor, crer até que a tua luz vence as trevas, meu Jesus. Vale a pena prosseguir, glorioso é seu porvir. Creia em Cristo até o fim, Ele chama, creia em mim. Quero crer, meu Salvador, cresme em aflição e dor, crer até que a tua luz vence as trevas,
meu Jesus. Bem que a luta seja atroz, ouça sempre a sua voz. Creia em Cristo até o fim, Ele chama, creia em mim. Quero crer, meu Salvador, mesmo em aflição e dor, crer até que a tua luz vence as trevas, meu Jesus. Nessa certeza e confiança queremos que nós todos permanecer crendo firmemente em nosso Deus. Nós oramos de fé para se acolher na bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor Deus sobre ti levante a sua face e assim te conceda a sua paz. Amém. Então, bom domingo para todos vocês, abençoada semana que também inicia, e possamos ir e anunciar que Jesus Cristo sermos vencidos, protegidos, ensinados, levando essa boa nova do Evangelho de Jesus Cristo adiante. Então, bom domingo, boa semana. Obrigado.